Shalom a todos. Devido o que nós estamos passando nesses últimos dias, me veio à mente o livro de Neemias. Eu já tinha lido fazia tempo esse livro, mas na época que eu li eu achei muito interessante. Então eu até fiz aí o primeiro capítulo, mas aqui eu vou fazer a introdução. Essa introdução eu peguei da internet. Eu até esqueci o site que eu peguei, gente, porque para mim colocar aqui os direitos. Mas é assim, aquele site que você vai pergunta sobre quem é uma pessoa, né, e eles dá explicação, ok? E achei a explicação aqui, eu vou ler a explicação, é meia grandinha, mas é a introdução do livro de Neemias, que vai ajudar a gente a entender melhor o livro de Neemias. Então, começando aqui esse estudo que eu peguei da internet. Neemias foi copeiro do rei persa Artaxerxes I e, posteriormente, o governador de Jerusalém, ok? Posteriormente, Neemias foi o governador de Jerusalém, ok, gente? É Neemias que está falando. Responsável por reconstruir os muros da cidade, ok? O povo tinha sido levado cativo pela Babilônia, tinha destruído o templo, os muros, aquela coisa toda. E depois que o reino da Babilônia foi tomado pelos persas, os judeus voltaram, mas voltaram pobres. E não tinha condição de reconstruir a cidade, ok? Então vamos lá. Ok, eu parei aqui, né? Foi responsável por construir os muros da cidade. A história de Neemias está registrada no livro que traz seu nome, okay? Na Bíblia, nos livros antigos da Bíblia, ok, gente? Esse livro aqui fala do Antigo Testamento. Eu falei que não gosto de usar essa palavra, porque as pessoas desprezam os livros da Bíblia por causa desse nome. Eu estou falando os livros antigos da Bíblia, ok? Quando eu falar livros antigos da Bíblia, é aqueles livros que foi antes de Cristo, ok? Quando eu falar livros novos da Bíblia, aqueles livros que foi depois de Cristo. Eu prefiro assim, porque as pessoas colocam a Bíblia contra a Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Bom, então, tá lá nos livros antigos da Bíblia, tem Neemias. Procurar que acha. É a única fonte de referência que nos ajuda a saber mais sobre quem foi Neemias. Pode ser que os judeus tenham outras fontes, né? Mas para nós, que não somos judeus, a única fonte que nós temos é o próprio livro de Neemias na Bíblia, ok, gente? Porém, ele nos fornece detalhes importantes para que possamos compreender a atuação desse homem levantado por Deus para executar um trabalho tão importante no período após o cativeiro babilônico. A história de Neemias, o copeiro. Neemias era filho de Recalias, ou Ucalias, né? Esse H aqui é artigo. Alguns vai falar Recalias, porque do hebraico o H tem som de Rá, ok? Mas o H na frente dos nomes, o H na frente dos nomes no hebraico, normalmente é o artigo, ok? Vamos lá. Então, aqui em Neemias 1:1, está escrito: e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor após a queda do Império Babilônico diante do Medo Persa.
Neemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. Então, a gente falou muito, eu falei muito sobre o livro de Daniel, no meu canal tem muito sobre o livro, todos os capítulos de Daniel, que ainda estava no governo da Babilônia. Aqui é após Daniel, aqui já é após Daniel, e já é um outro reino, o reino que veio depois da Babilônia. Então, vamos lá. O nome Neemias significa o Senhor consolou. Amém, glória a Deus. O fato de o texto bíblico não fazer nenhuma menção sobre a esposa ou filhos de Neemias, muitos intérpretes sugerem que ele possa ter sido um eunuco. Eunuco, lembra? Inclusive Daniel também era eunuco, ok? Eles levavam cativo, castrava aqueles homens para não gerar e só para não casar, não gerar filhos e só para servir os reis. Porque aqueles homens castrados podiam cuidar até das mulheres, que eles sabiam que os homens não iam fazer nada com as mulheres. Então eles pegavam, fazia isso, castrava. E o castrado é o eunuco, ok, gente? Porém, não há nada conclusivo sobre isso. Então, aqui eles falam, pode ser que ele era eunuco, mas não há nada conclusivo sobre isso. Mas a Bíblia, o livro de Neemias não fala sobre filhos e esposa dele, entendeu? Por isso que chega à conclusão que podia ser eunuco. E eunuco eu já expliquei para vocês o que é. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante, de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei, Artaxerxes, ok? Que foi 460 anos antes de Cristo, viu, gente? Isso fazia dele um membro da corte real, que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei, a confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que ele fosse envenenado, ok? Porque muitas pessoas, elas envenenavam os reis daquela época. Arrumava alguém, dava o jeito do empregado lá e fazia uma trama lá, envenenava. Então, o copeiro tinha que tomar o vinho primeiro que o rei. Tinha que experimentar. Se ele tomou o vinho, estava tudo bem, o rei podia tomar. Ok? Então, realmente tinha que ser uma pessoa de muita confiança. Vamos lá. A preocupação de Neemias com Jerusalém no 20º ano de reinado de Artaxerxes, entre novembro e dezembro do ano 446 a.C., Neemias recebeu notícias sobre a situação caótica em Jerusalém. A situação caótica em Jerusalém, viu, gente? E a miséria de seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e seus portões queimados. Ok? Tá tudo no livro de Neemias isso, ok, gente? Lá, Neemias de 1 a 3, ok? Isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado e ele jejuou e orou, pedindo pela misericórdia de Deus, ok? Tudo lá, já no primeiro capítulo de Neemias você vai achar. Depois, entre março e abril, colocou até as datas aqui, né? 445 anos antes de Cristo, enquanto servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Neemias e lhes perguntou qual era o motivo de sua tristeza. O rei já estava tão acostumado com Neemias que ele já tinha Neemias como um amigo, ok? Neemias explicou o seu problema ao rei e conseguiu dele a permissão para retornar a Jerusalém. Então, o que Neemias explicou? Neemias explicou, o meu povo voltou da Babilônia, mas está pobre, não tem nada, a cidade está destruída,
meu povo está sofrendo e eu sofro junto com isso, entendeu? Então Neemias explicou o problema ao rei e conseguiu dele a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além do material necessário para tal empreendimento. Então o texto bíblico deixa bem claro que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias, com certeza, né, gente? Com certeza absoluta. Neemias 2. Parte de Sambalate, o Honorita, Tobias, Amonita e Gesem, o Arábio, esses homens, deixa eu ver quantos homens eram aqui, gente. Parte de Sambalate. O que seria Sambalate? Então não seria uma pessoa só, porque parte de Sambalate devia ser uma cidade, ok? Devia ser uma cidade. Então, também o Honorita, o Tobias, o Amonita, o Gesem, o Árabe. Tinha algumas pessoas ali. Esses homens poderosos e astutos tentaram a todo custo prejudicar Neemias. Essas 3 pessoas, juntamente com seus aliados, afligiram insultos e zombarias, arquitetaram ataques armados, planejaram uma emboscada para capturar Neemias e fazer-lhe mal. Plantaram notícias de que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião contra a Pérsia e, inclusive, tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por... Quer ver? Vamos voltar aqui nessa leitura. Vamos voltar onde eu parei aqui, ó. Tá indo muito rápido. Essas três pessoas, justamente com os seus aliados, afligiram insultos e zombaria, arquitetaram ataques armados, anti-ataques armados, gente. Planejaram uma emboscada para capturar Neemias e fazer-lhe mal. Fazer-lhe mal. Gente, será que não tem nada parecido no Brasil, não? Plantaram notícia de que o motivo real da construção dos muros era uma suposta rebelião contra a Pérsia. Sabe, uma pessoa que estava querendo ajudar o Brasil a ser honesto e crescer, e os inimigos vieram e falaram que tudo aquilo era do mal. Tudo que o cara estava fazendo tudo de bom para os brasileiros, mas vem um outro grupo e fala que aquilo tudo era do mal. Era o que estava fazendo com Neemias. Por isso que vocês têm que prestar atenção nisso. Ok? Então, eles vieram com a rebelião contra... aí eles inventaram mentira, gente. Gente, o inimigo é sujo, inventa mentira, gente. É o que está acontecendo no Brasil. Inventaram uma mentira. Não, eles querem ir contra a Pérsia. Não, Neemias não estava interessado em contra a Pérsia, coisa nenhuma. Neemias só queria reconstruir os muros de Jerusalém, ajudar o seu povo que estava na miséria, gente. E os inimigos ficaram com inveja e foi falar mal de Neemias, colocar Neemias contra a própria Pérsia, que era o rei da Pérsia que Neemias trabalhava, vocês entendem? Inclusive tentaram induzir, tem palavras aqui que eu que ponho, outras eu estou lendo, porque gente... Inclusive tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por entrar no lugar que só era permitido aos sacerdotes, para que assim pudesse informá-los, desacreditando diante do povo. Então eles queriam, esses invejosos aí que tinham inveja de Neemias, eles queriam fazer até com que Neemias pecasse. Eles estavam preparando uma armadilha até para que Neemias pecasse, entrasse num lugar que só podia entrar o sacerdote, para que Neemias ficasse desacreditado do povo. Vamos lá. E atrapalhar as obras de reconstrução. Neemias se mostrou um grande líder que, com muita habilidade, conseguiu prover a organização e a motivação necessária para o trabalho que fosse concluído. Gente, se Neemias fosse ficar dando ouvido para
disse-me-diz, fofoquinha, chacota, ele não ia construir o muro. Ele ia parar com tudo. Ok? Vamos continuar? Neemias soube interpretar muito bem as ameaças externas. Foi prudente para não cair em cilada e soube gerir os problemas internos. Após 52 dias, entre agosto e setembro do ano 445 a.C., a obra da reconstrução dos muros foi concluída. Gente, foi rápido. Começou em abril, lá que a gente viu, né? E agora em setembro já está concluída a obra, gente. A obra da reconstrução dos muros foi concluída. Está em Neemias 6,15, ok, gente? O templo, a separação dos estrangeiros, a fim de que a corrupção religiosa e a idolatria fosse evitada. Templo. Peraí. Eu não sei se eu saltei algum trecho aqui. Bom, ele reconstruiu o muro do templo e fez a separação dos estrangeiros a fim de que a corrupção religiosa e a idolatria fosse evitada. Então, no templo tinha o pátio dos gentios. Okay? Até a Bíblia fala do pátio dos gentios. Okay? Vamos lá. E a conscientização acerca do erro quanto ao casamento misto também alertou, ok? Contra o casamento misto. O que era contra o casamento misto? Aquilo que Acabe fez. Um judeu tinha que casar com alguém da sua tribo. No mínimo, de uma de algumas tribos das 12 tribos de Jacó. Eles tinham que casar entre eles, que acreditavam no mesmo Deus, ok? Aí a pessoa ela ia lá e casava com um que acreditava no Deus Baal, como foi no caso de Acabe, que acreditava em outros deuses. E aí seria o casamento misto, e aí dá uma confusão terrível. Então teve que fazer essa conscientização também acerca desse erro de casamento misto, ok, gente? Até hoje não tem problema, até hoje. Se os dois não entrarem em um acordo, até quando é de igreja diferente, às vezes até os dois acreditando em Jesus, mas a igreja diferente já dá problema. Vamos lá? Não é possível afirmar com exatidão quanto tempo durou o período de liderança de Neemias, pois provavelmente esse período foi intermitente. Como já foi dito, sabemos apenas que inicialmente seu período de liderança em Jerusalém teve um prazo fixo estabelecido, começando no 21º dia, 21, é isso, sei lá, nem sei pronunciar isso aqui, não. Sei que é 21, que é 21. É ano de Artaxerxes. Artaxerxes primeiro, teve outros Artaxerxes. Esse nome é ruim de falar. Talvez esse prazo tenha sido prolongado devido às demandas em Jerusalém. Depois somos informados que no 32 anos de Artaxerxes, Neemias retornou à Babilônia para ir ter com o rei. E ao cabo de certo tempo, ele conseguiu nova liberação para voltar a Jerusalém. Então ele foi lá, voltou a falar com o rei, retornou à Babilônia. Por quê? Porque os médios e os persas estavam governando a Babilônia agora, ok, gente? Ok, Neemias retornou à Babilônia para ir ter com o rei. A Babilônia era a mesma, mas o rei não era mais, quem governava não era mais aqueles reis lá, e agora eram os reis do Médio e Persa que tinham tomado a Babilônia, ok? Ao cabo de certo tempo, ele conseguiu nova
liberação para voltar a Jerusalém. Bíblias com esses mesmo nome e que não deve ser confundido com esse Neemias que reconstruiu. Aqui acho que tem outros nomes, Neemias, mas não pode ser confundido. É quando a gente vai copiar, às vezes você vai copiar o texto, não sai tudo que você selecionou, viu, gente? Porque aqui eu fico meio perdida aqui na leitura. Mas fala que eu entendi aqui é que tem outros nomes de Neemias, mas não confundir, não ser confundido com esse Neemias que reconstruiu os muros de Jerusalém, ok? O primeiro foi exilado que retornou do exílio com Zorobabel, que está em Esdras e Neemias 7. E outro era o filho de Asbuque, que também ajudou nas obras de reconstrução dos muros. Neemias 3,16. Então não tinha um Neemias só não, tinha mais de um, ok? Neemias certamente podemos enxergar que ele foi um homem de Deus, levantado estrategicamente no momento certo para cumprir a tarefa que lhe foi comissionada, ok? Em nome de Jesus, oremos pelo nosso Brasil, que o Neemias que o Senhor levantou vai fazer a obra até o fim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E cada um de nós sejamos Neemias. Você esqueceu um Neemias? Não perca tempo com a gangue do mal. Neemias teve que enfrentar os zombadores, que fazia coisa até para Neemias tropeçar e cair. Cuidado, gente. A gente tem que ter sabedoria. A sabedoria é ler a Bíblia, gente. Se você conhece a Bíblia, você conhece a maior sabedoria. Tem pessoas aí se achando o cara, mas não conhece a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, vê que Deus é que nos dá a sabedoria. Os verdadeiros sábios eram aqueles que tinham temor a Deus eterno. Ok? Então eu finalizo por aqui, leia todo o livro de Neemias e pense no que está acontecendo no Brasil. Paz, shalom.